tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Continuamos celebrando a oitava da Páscoa. Comece mais uma vez o seu dia, voltando o seu olhar, sua atenção para dentro de você mesmo. Agradecendo a Deus por mais um dia que você começa. Agradeça a Deus pelo dom da saúde, pela força que está te dando para superar esta enfermidade, pela graça da fé que a cada dia te conserva e te faz atuante servo dele, serva dele. Olhe para você, para a sua respiração. Valorize este mecanismo físico que nos une ao espiritual. A nossa respiração consciente nos une a nós mesmos, ao meu corpo e a Deus, o ser transcendente. Deixe-se conduzido por esta presença, por esse amor de Deus. E permita fazer este exercício respiratório, respirar consciente a cada instante de sua caminhada. Medite a palavra de Deus deste dia. O Evangelho é João, capítulo 11, capítulo 21, versículos de 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam o que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se
tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a insistência de Jesus continua. As suas aparições, para que os discípulos assim venham abrir os olhos, acolher o ressuscitado, Jesus Cristo. Mas parece que esses discípulos resistem ao chamado de Deus. E agora, esse grupo de discípulos voltam às suas atividades que faziam antes de seguir Jesus, a pesca. E parece que desaprenderam, já não mais sabem sequer pescar. Passaram a noite inteira e nada pescaram. E volta já ao amanhecer para a margem. E ali se encontram com Jesus à beira da praia. E eles, claro que não conhecem, porque estão como que cegos. E Jesus tenta fazê-los conhecer. Moços, tendes alguma coisa para comer? Não. Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles obedecem, lançam a rede e não conseguiram puxá-la de tantos peixes que apanharam. E aparece o discípulo amado. Somente João nos traz o discípulo amado, que logo vai dizer: é o Senhor. Ou seja, é uma espécie de apresentador de Jesus. É o Senhor. E os discípulos, ao ouvirem isso, Pedro, por exemplo, vestiu a roupa, pois estava nu, e atira-se ao mar. Certamente, por ter se percebido que estava cego e não ter reconhecido o Senhor. E Jesus insiste: trazei algum dos peixes que apanhastes. E eles levam. Diz a narrativa que a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Enquanto João vai dizer: o discípulo amado é o Senhor, Jesus vai dizer: vinde comer. Este é o convite do ressuscitado. Vinde comer. E os discípulos, claro que obedecem e têm medo de perguntar, pois sabem que Ele é o Senhor. E isso fica mais claro quando Jesus repete o que fizera lá em Emaús. Toma o pão, distribui entre eles. É assim que vai fazer Jesus. O texto diz que é a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Como está a nossa caminhada? Estamos nós de olhos vendados como discípulos? Ou já conseguimos acolher Jesus em nosso coração? Jesus hoje foi preciso fazer muitos movimentos para poder ser conhecido pelos seus discípulos. Lançai a rede, vinde comer, vai dizer Jesus. Acolhamos os mandatos de Deus e deixemos por Ele ser conduzido e de olhos atentos e abertos para acolhê-lo, reconhecê-lo e amá-lo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.